Você vai abrindo a sua Bíblia num salmo muito conhecido, 127. Abra lá. Salmo 127. Deixa a sua Bíblia aberta. Abandone o seu celular agora, a não ser que você esteja vendo a Bíblia agora, tá? No celular, beleza, aí você acessa, ok? Amém, beleza. Nós vamos falar juntos os dois primeiros versos, aí, só os dois primeiros versos por enquanto, e é esses versos que nós vamos tratar, meditar nessa noite. E vamos ler juntos, olha lá, bem conhecido, vamos juntos? Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforços, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Amém? Poderosa palavra de Deus, né, queridos irmãos? Esse salmo é atribuído a Salomão. Você sabe que Salomão começou muito bem, mas não terminou muito bem. Mas é interessante, irmãos, que quando Salomão chega à velhice, ele dá conselho aos jovens. Ele dá muitos conselhos aos jovens. E, por exemplo, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele, na sua caminhada em busca da felicidade, da realização, do sentido da vida, ele diz assim: tudo é vaidade. Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. O fim de tudo é teme a Deus, tema a Deus, guarde os seus mandamentos. Ele chega a essa conclusão. Então Salomão, no final de vida, ele dá conselhos a quem está começando, a quem está caminhando, possivelmente para não cair nos mesmos erros que ele próprio cometeu, em relação especialmente à sua família, tá? Então, queridos, vamos com esse pensamento de que Salomão está nos dando conselhos para que nós não caiamos nos mesmos erros. Salomão foi o homem mais sábio, mais rico, mais empreendedor, mais bem-sucedido na vida. Ele tinha assim, na linguagem popular, ele tinha um mundo aos seus pés. Mas ele mesmo diz assim nesse salmo: a família precisa de Deus. Tudo será inútil sem Deus. É assim que ele começa esse salmo. A família precisa de Deus. Tudo será inútil sem Deus. Agora eu fico pensando, né, o povo de Deus, aquelas caravanas que iam para Jerusalém, subindo, né, as ruas, para chegar lá no topo, cantando esse hino, cantando: a minha família precisa de Deus. Eu posso ter tudo na vida, eu posso ganhar tudo, mas sem Deus tudo será inútil. Nós precisamos de Deus. A minha família precisa de Deus. Todo o labor da vida será inútil sem Deus. Esta é a mensagem do Salmo. Todo labor será inútil se não tivermos Deus. Então,
Eu intitulei nossa reflexão hoje, A Minha Família Precisa de Deus. Minha família precisa de Deus. Será que podemos recitar de cor? Minha família precisa de Deus. Mas nem todo mundo falou. Vamos de novo? Minha família precisa de Deus. Amém? Então vamos tirar algumas lições aqui sobre isso. Em primeiro lugar, a minha família precisa de Deus para ser edificada. Olha como é que começa o salmo, irmãos, é interessante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Para aí. Dá trabalho construir uma casa? Tem construtor aqui? Puxa vida, tem ali um. Mas você sabe, conhece, que alguém que construiu sua casa, ou você participou, enfim. Dá trabalho construir uma casa? Muito trabalho. Começa lá pelo alicerce, né? Cavar as sapatas. Fazer a fundação. Depois subir as colunas. Fazer as vigas. Fazer as paredes. Emboçar. Emassar. Pintar. Telhado. Enfim. Dá muito trabalho, irmãos. Construir um lar é mais difícil. Não é ferro, nem cimento, nem areia, nem argamassa. Construir um lar, queridos, é preciso amor, é preciso paciência, é preciso perseverança, fé, diálogo. Hoje mesmo eu estava conversando com um casal, né, e fiz assim uma circunferência, e no meio Deus, que é o centro de uma família. Tudo depende disso. Eu fui colocando assim, como se fosse uma bola, os gomos, né? Diálogo. Vida financeira, como lidar, comunicação, né? Relacionamento com a sogra. Que desafio, irmãos. Se relacionar bem com a sogra, não é? E fomos colocando algumas coisas que são inerentes a uma família, para que seja feliz, Jesus no centro, e a gente suando também a camisa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, o quê? Trabalham. Então tem trabalho. Tem que suar a camisa. Não é? Como é importante o diálogo, irmãos. Como é importante humildade, reconhecer os erros, pedir perdão. Nós erramos. Não existe marido perfeito, nem esposa perfeita. Temor a Deus. Elogio, e aí a gente vai pensando em tantas coisas que são ingredientes importantes para se construir um lar, uma família feliz. Agora, o que o texto está dizendo é que todo esforço será em vão sem a bênção de Deus. Todo esforço será em vão, inútil, sem a bênção de Deus. Quando a gente acompanha esses noticiários de tragédias, irmãos, e eu às vezes gosto de ver vídeos, né, de enchente, enfim. Irmãos, dá uma tristeza no coração quando uma enchente leva uma casa. Já viu? A casa ruindo, caindo, sendo levada, os carros, tudo sendo levado, um prédio ruindo. Tanto esforço, tanto investimento, e às vezes num instante, tudo vai por terra.
Então é triste ver isso. Mais triste ainda é ver uma família caindo, um lar sendo destruído, um casamento ruindo. É muito mais triste, irmãos. Casa, você, com um pouco mais de esforço e tal, você consegue. Agora, família, irmãos, família, não é pouco esforço não, é muito esforço. Quantas pessoas, irmãos, estão sofrendo hoje? As famílias destruídas. Quantas crianças estão chorando hoje por causa de seus pais se separaram? Divórcio, quanta dor, quanta saudade. Lares destruídos. Queridos, por quê? Por quê? Talvez esqueceram daquilo que é mais importante. Pensaram em muitas coisas, esqueceram o mais importante, esqueceram o essencial, esqueceram o indispensável, esqueceram o alicerce que seguram lá, as bases que seguram lá, que é a rocha, Jesus. Esqueceram de Jesus. Irmãos, eu tenho acompanhado nessas décadas muitos lares ruindo, porque deixaram de lado Jesus. Pensaram em tantas outras coisas, pensaram na aparência, nas coisas terrenas, no supérfluo, naquilo que não é mais importante, naquilo que é perecível. Esqueceram de Jesus. Eu já contei aqui uma história, vou repetir, de um dia, um cidadão chegou numa casa, e tinha um quintal, a casa linda, uma casa maravilhosa, que alguém, quando passava, casa, olha que casa. E aí, alguém tocou a campainha, e a mulher foi atender. E quando chegou à porta, o homem perguntou assim: Jesus mora nessa casa? A mulher ficou assim, não sabia o que dizer. Aí ele perguntou de novo: Jesus mora nessa casa? Aí ele foi embora. Ela voltou assim, meio aérea, né? Aí o marido: o que foi, mulher? Quem era? Era um homem. O que ele queria? Nada. Mas como assim? Ele só fez uma pergunta. Qual? Ele perguntou se Jesus mora em nossa casa. Ué, e você não respondeu? Você não disse que nós somos evangélicos? Mas ele não perguntou isso. Você não disse que nós pertencemos a uma igreja, que nós vamos à escola dominical, que nós cantamos no coro, que nós temos cargos na igreja, E ele começou a dizer muitas coisas. Ela disse: mas ele não perguntou isso. Ele perguntou se Jesus mora nessa casa, e eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza disso. Jesus mora na sua casa, meu irmão? Jesus mora no seu coração? Jesus é o centro da sua família? Jesus é o comandante do seu lar? Jesus reina no seu coração e no seu lar? Você tem certeza disso? Sua família obedece a Jesus? Sua família cria um ambiente da presença de Jesus? Eu ouvi de uma esposa, aqui no meu gabinete, ela disse: pastor, eu vou me divorciar. Mas como assim? Já está decidido. Às vezes a gente só ouve, a pessoa só procura depois que está tudo decidido, né?
eu vou a um divórcio. Mas o que está acontecendo, meu irmão? Ah, fulano, não vou falar o nome, é lógico, né? Ele não pensa na família, ele não pensa em mim, não pensa no meu filho, ele se esqueceu que é casado, ele só pensa, olha a expressão, a frase que ela falou, ele só pensa na construção da nossa casa, tudo é para casa, é para construir a casa. Então, ele terminou a casa, mas não construiu o nosso lar. Olha só, irmãos, é uma grande diferença. Ele construiu a nossa casa, mas não construiu o nosso lar. Ele não liga para mim, não liga para o filho, a gente não sai nem para tomar um sorvete, tudo é para casa. A gente não tem um dia de folga, a gente não viaja, a gente não faz nada, não vai comer uma pizza, nada. E acabou, pastor, não tem mais jeito. Eu lamentei, irmãos, e mesmo, enfim, tentei, né, reverter a situação, mas ela estava decidida. O marido sofreu muito, irmãos, porque construiu uma casa, mas não construiu um lar, um ambiente familiar, paz, amor, harmonia. Irmãos, quem edifica uma casa é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós precisamos entender isso, irmãos, e praticar isso. A palavra de Deus tem instruções, todas as instruções para se construir um lar feliz, um lar cristão, papel do marido, papel da esposa, papel dos filhos, tem tudo. Como nós devemos nos relacionar, o que priorizar, como o amor funciona na prática. 1 Coríntios 13, como é que é o amor? Faz isso, mas não faz isso, aquilo. Tudo ali, irmãos. Queridos, a maior necessidade da nossa família não é de coisas, é do Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que você também não tem. Porque a pessoa pode ter tudo, irmãos. Ela pode ter de tudo, do bom e do melhor. Mas se Jesus não é o rei daquela casa, não é o centro, pode ser uma mansão, pode ter carros, pode, tudo. Sem Jesus, tudo fica vazio. Fica sem propósito, sem verdadeira felicidade. Quem edifica a casa é o Senhor. Que você entenda isso e busque o Senhor cada dia na sua vida. Segunda lição que tiro aqui, a família precisa de Deus para ser guardada. Olha o que diz a parte final do verso 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você pode notar que o autor está falando de família. Tanto o Salmo 127 como o 128. E outro dia a gente vai falar sobre isso, porque ele começa com o casamento, ele começa com a construção, e depois, lá no 28, termina com os netos. E a gente vai falar sobre isso. Com o legado, no final. Irmãos, se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Você sabe que a sentinela era aquele guarda, que ficava de vigia, geralmente uma torre em cima do muro, ou próximo do muro, que dava para o vigia ver de longe, o mais alto possível, para ele ver de longe se o inimigo se aproximava. Para quê? Avisar, tocar trombeta e tal, enfim, fazer alguma coisa. Se o vigia falhasse, aquela cidade seria abatida, o inimigo ia se apossar, ia penetrar, ia trazer morte e destruição. Com a família é diferente, irmãos. A família, o vigia, são os membros da família,
especialmente papai e mamãe. Tem a participação dos filhos? Claro que tem. Queridos, nós precisamos da bênção de Deus. Eu posso fazer tudo do bom e do melhor em termos de segurança, mas se o Senhor não guardar, não adianta nada. É a mesma coisa na nossa casa, na nossa família, irmãos. A nossa família está sendo ameaçada, você sabe disso. Eu sei que você não ouviu isso pela primeira vez, não está ouvindo pela primeira vez. Está sendo atacada. A família brasileira está sendo atacada terrivelmente. Querem a destruição da família, irmãos. Querem acabar com o lar cristão. Querem acabar com o casamento. Querem acabar com a obediência dos filhos aos pais, com a responsabilidade paterna. Querem acabar com tudo isso. Nós precisamos vigiar e orar, irmãos. Ser sentinelas da nossa família. Uma moça adolescente foi para uma festa, uma baladinha. Depois saiu com as amigas. Ela foi violentada e morta. Os pais só souberam no outro dia. O pai, ainda em choque, disse para uma pessoa da família solteira: se algum dia você se casar e tiver filhos, não deixe de vigiar seus filhos um só minuto. Ele estava abalado. Não deixe de vigiar. É lógico que a gente não acompanha os filhos 24 horas, né, irmão? Mas foi essa expressão que ele usou. Não deixe de vigiar seus filhos todo instante. Mas isso se encaixa nessa questão de ser vigia, sentinela. Meu irmão, você é sentinela da sua família. Você é o sentinela do lar. Você precisa estar atento ao que está acontecendo. Quem se aproxima da sua casa, da sua família, do seu lar, dos seus filhos. O que eles estão assistindo? Quem são seus amigos? Quem está aconselhando? É preciso, irmãos, você sabe muito bem que há muitas pessoas más neste mundo. Nas redes sociais, há assassinos, traficantes, pedófilos, homossexuais, querendo influenciar seus filhos, tragar seus filhos. O inimigo usa muita gente para tragar seus filhos. E às vezes eles não estão longe, não. Esses inimigos são vizinhos. Esses inimigos são parentes. Esses inimigos são amigos. Esses inimigos estão dentro de casa às vezes. Dentro de casa. E a gente está cansado de ver isso, irmãos, dos noticiários. Cansado de ver morte de fulano, olha, tragédias. Abuso de crianças, violência contra crianças, mortes. Há pessoas maníacas, há pessoas doentes, há pessoas imorais, há pessoas violentas, há pessoas usadas pelo demônio para destruir o lar, a família. Nós precisamos da proteção de Deus. Porque somos limitados e não estamos em todo lugar ao mesmo tempo. Um dia os filhos vão sair de casa e vão enfrentar o que está acontecendo no mundo. Vão para a escola, vão ter amigos, vão ter professores. E a internet? E as redes sociais? Às vezes de madrugada, os pais estão dormindo.
Queridos, nós precisamos da proteção de Deus, da segurança e a paz que só o Senhor pode dar. O Senhor guarda a nossa casa, a nossa família. Nós fazemos a nossa parte, mas tudo será inútil se nós não confiarmos no Senhor. Se nós não depositarmos toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. E só Deus pode fazer isso, irmãos. Só Deus. O Salmo 121, que você conhece, diz assim, diz que o nosso socorro vem do Senhor. Diz que Ele não dorme. Ele é o guarda de dia e de noite. É a nossa sombra. Ele guarda de todo mal, entrada e saída, desde agora e para sempre. Então nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos de confiar no Senhor. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente fica cheio de ansiedade, né? Medo, pavor. Seu marido está guardado pelo Todo-Poderoso. A pessoa sai de casa, você não sabe se volta. E não é só quem trabalha na polícia, militares, não é só, especialmente esses, que estão de frente para o mal, levando tiro, arriscando a vida, mas em qualquer lugar pode acontecer alguma coisa. Na porta da sua casa, teve uma irmãzinha aqui que ela foi baleada na porta de sua casa, assim, em frente à sua casa, no portão. Nós fomos atender uma irmã que o filho foi morto na frente do portão dela. Essa irmã entrou em desespero. Foi socorrido, foi levado para o Rocha Faria, mas chegou lá morto. E nós fomos dar notícia a ela. Olha, ele foi socorrido e está morto. Como é que fala isso? Como é que dá notícia a uma mãe que seu filho está morto? Irmãos, nós precisamos crer que o seu marido, sua esposa estão guardados pelo Senhor. Seu filho está guardado pelo Senhor. É Ele que guarda, é Ele que protege, é Ele que cuida, é Ele que está cuidando dos seus netos, através da sua oração. E uma tragédia não aconteceu ainda, porque você está orando. E quantos livramentos Deus tem concedido, por causa do seu temor ao Senhor. Nós temos que confiar nesse Senhor. Deus vai guardar. Não será uma tragédia, um acidente, uma enfermidade que vai tirar sua paz. Você confia no Senhor, porque sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Ou você crê ou não crê. Sua vida está guardada nas mãos do Todo-Poderoso. Estou repetindo isso. E você precisa crer que a sua família está guardada pelo Senhor. Amém? Terceira e última lição que eu quero tirar aqui. A família precisa de Deus para ser suprida. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Será inútil levantar de madrugada. Verso 2: dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto... Gente, que negócio é esse? Deus está brincando com a gente?
Mas é isso mesmo que está escrito aqui, irmãos. Não tem erro não. John Stott, comentando esse texto, diz assim: Deus não está condenando o espírito laborioso das pessoas. Jesus nos ensinou que devemos ser prudentes e precavidos. O que se condena é a preocupação, é a atividade frenética, cheia de autoconfiança. Ambas são sintomas de incredulidade. Ele está destacando aqui, irmãos, a confiança no Senhor. Nessa mesma linha de pensamento, Mateus capítulo 6, Jesus no Sermão da Montanha, a partir do verso 25, Jesus fala de ansiedade e preocupação. Você conhece o texto. Ele fala do comer, do beber, do vestir, ele fala do dia de amanhã, né, do futuro. Jesus está dizendo assim: não se preocupem, o Pai Celeste cuida de vocês. Olhar para onde, irmãos? Ele diz: para as aves dos céus, para os lírios dos campos, que são cuidados. Vocês não têm mais importância do que eles, não? Olhe para eles, o Pai cuida. E aí Jesus diz: vença a ansiedade e preocupação, confie no Senhor, que Ele vai suprir todas as suas necessidades. E aí no capítulo 6, aí, o verso 32, ele diz uma coisa interessante. Jesus dizendo: porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Caramba, como entender isso, hein? Os gentios é que ficam preocupados com essas coisas. Quem não tem Deus é que ficam ansiosos por essas coisas. Quem não confia em Deus é que vão ficar preocupados e ansiosos com estas coisas. E aí vem o verso 33, que você conhece de cor e salteado: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Preste atenção, meu irmão, por favor. O Salmo 127, verso 2, diz assim: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, pois aos seus amados Ele os dá enquanto dormem. Aí vem Davi no Salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor, você não sentirá falta de nada. E aí vem Jesus, diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que você entende aqui, irmãos? Eu entendo que será tudo inútil, preocupação, ansiedade, correria desenfreada para suprir a família, será tudo inútil se nós não confiarmos no Senhor. Deus não deixará faltar, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Então priorize a sua família, creia que Deus vai suprir sua família. Não é você cruzar os braços e... Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que eu vou fazer a minha parte, mas eu vou confiar no Senhor, é Ele que supre. A bênção vem dEle, todas as bênçãos vêm do Senhor, então eu preciso entregar a minha vida, a minha família ao Senhor, porque Ele cuida de mim, quando eu não estou preocupado. Olha só, irmãos, quando eu estou dormindo, Ele está providenciando as coisas. Quando eu estou descansando, quando eu não estou cheio de ansiedade, eu vou respirar, já fiz o que tenho que fazer, já corri atrás, fiz a minha parte, eu não posso ir além disso aqui, eu vou descansar. Eu não tenho controle daqui para frente, eu não tenho controle, então eu vou descansar.
contar duas experiências que aconteceram aqui na igreja. Um irmão, isso tem muitos anos, e eu espero que ninguém se lembre de quem foi. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu recebi uma proposta irrecusável de trabalhar fora do estado. Eu vou. Vai? Vou. A minha esposa tem um emprego certo aqui. Ela não pode sair. Meus filhos vão ficar. Eu vou. A decisão é sua. Eu vou chegar para ele: não vai? Não, senhor. Decisão dele. Foi. Não, eu vou voltar sempre, tal. Enfim, houve tragédia, irmãos. Infidelidade, nunca se arrependeu, nunca. Acabou a família. Divorciou, acabou a família, irmãos, acabou. Que tristeza olhar para aquela pessoa. Não priorizou a família. Mas aconteceu algo semelhante com outro irmão, aqui. Ele estava desempregado, momento difícil, e ele recebeu a profissão dele. Era difícil, não vou falar para ninguém identificar, né? Então, era assim, difícil de encontrar lugar no mercado. É muito específica mesmo, sabe? E ele recebeu uma proposta, mais ou menos semelhante. Saí. Conversamos, oramos. Aí chegou depois do outro dia e falou: pastor, eu estou precisando, sabe? A coisa está feia aqui em casa. Mas eu decidi não deixar a minha família. Eu não posso ir sem a minha família. Eu disse: você tomou a decisão certa. Você tomou a decisão certa. Irmãos, não passaram 2 meses. Ele veio, todo sorridente, me dizer que ele tinha 3 propostas de emprego. 3 propostas. Ele podia escolher. Aqui no Rio de Janeiro. Irmãos, se nós não crermos que Deus supre, que Deus cuida da nossa família em toda e qualquer situação, irmãos, tudo será inútil. Eu preciso priorizar a minha família. O convívio com os meus, porque Deus vai cuidar até quando eu estou dormindo. Eu não preciso perder o sono. Davi, no Salmo 3, 5, diz assim: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando eu estava meditando nesse texto, eu lembrei de Pedro, irmãos. Tiago tinha sido morto, Atos capítulo 12, Tiago tinha sido morto, e Pedro seria morto depois, e seria julgado e condenado, mas era a época da Páscoa, não podia fazer isso, tinha que ser depois. E faltava um dia, à noite, às vésperas, que Pedro seria julgado e condenado, e Pedro estava andando para lá e para cá, não é? Vou morrer amanhã. O que Pedro estava fazendo? Dormindo, acorrentado a 2 soldados, dormindo, num sono profundo. O anjo teve que chegar ali e sacudir Pedro: você acorda, homem, vista a sua roupa, vamos embora. As cadeias se abriram, os guardas não acordaram, tudo se abriu, o portão da cadeia toda parecia um controle remoto, se abriu,
E o anjo foi levando. Pedro parecia que estava sonhando. Irmãos, como é que se explica esse sono? Como é que se explica Paulo e Silas acorrentados num tronco de tortura, com as costas sangrando pelos açoites, ele cantando e orando? Como se explica isso, irmãos? Só tem uma explicação: confiança em Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. E Pedro, depois lá em 1 Pedro 5,7, ele diz assim: lancem sobre ele, o Senhor Jesus, todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor está falando com você hoje? Deus está falando alguma coisa com você hoje? Sobre isso? Sobre vencer a ansiedade, a preocupação, respirar e descansar no Senhor? Crer que o Senhor está cuidando de tudo? Crer que o Senhor está suprindo tudo? Você crê nisso, irmão? Ele supre você e a sua família. Quero encerrar. Você concorda com o rei Salomão que disse: a minha família precisa de Deus? Seja você crente ou não crente, seja você novo crente, antigo crente, sua família precisa de Deus? Você tem essa convicção? A minha família precisa de Deus? Para ser edificada, para ser guardada, para ser suprida? Você quer reafirmar sua fé hoje no Senhor? E dizer com toda a convicção, não é de gogó. Às vezes a gente fala de gogó, papo furado. Eu confio, mas na hora H, na hora que precisa demonstrar, você confia que sua família vai ser edificada, guardada e suprida? Eu quero convidar você hoje a reafirmar sua fé em Deus, a colocar seu marido nas mãos de Deus, colocar sua esposa nas mãos de Deus, filhos, netos. Você já viu como os avós se preocupam com seus netos? E que dor há no coração dos pais e dos avós, quando o neto se afasta de Deus. Você quer colocar sua vida, sua luta, sua enfermidade nas mãos de Deus? Hoje, é o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que cuida de mim. Ele o guarda. Ele caminha como a minha sombra. Onde eu vou, Ele está. Ele não desgruda de mim. Ele não desiste de mim. Você crê nisso, meu irmão? Há muita gente cansada, estressada, sobrecarregada. E Jesus diz assim: vinde a mim. Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar você. Eu vou aliviar a sua alma. Mas você precisa confiar. Se entregar de verdade. Você quer colocar sua família no altar de Deus? Eu sei que você colocou sua chave aqui, mas eu quero orar com você, se você quiser tomar uma decisão firme mesmo hoje. Você pode ficar de pé? Eu quero terminar este culto orando, e durante todo o mês de maio nós vamos estar orando pela família. Quero estar orando por você aqui no altar.
Você não vai entregar a sua chave, não, você vai entregar a sua vida, sua família. Você vem aqui se você quiser. Ninguém é obrigado a vir aqui e ninguém fica constrangido de vir aqui. Mas se você está sentindo que Deus está falando no seu coração, eu preciso hoje, mas tomar uma decisão firme mesmo, de todo o meu coração. Eu quero me lançar pela fé, quero entregar a minha família, meu marido, minha esposa, meus filhos, meus netos. Quero entregar essa enfermidade, essa luta, essa causa nas mãos de Deus. Enquanto estivermos cantando, você pode deixar o seu lugar e vir aqui para a oração. Vem aqui. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão Não vai faltar. não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa
Alô, alô.